Boa noite, no ar Jornal 10, vamos às manchetes. Governo de Cabo Verde indeciso sobre a questão das barragens em construção. Conselho Superior do Ministério Público promove na cidade da Praia formação sobre investigação de crimes económicos e financeiros, corrupção e abusos de poder. Ministério da Agricultura e Ambiente e FAO assinam um projeto no quadro do Programa de Cooperação Técnica. Novo Conselho Diretivo da Pro-Empresa toma posse. Portugal, Ciresp diz que não falhou em Pedrógão Grande. Holanda condenada pelo massacre de Srebrenica. Vamos então conhecer o desenvolvimento das notícias. Bem-vindo a esta edição. O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou hoje, durante o ato da assinatura do projeto de cooperação técnica, que o Governo não tomou ainda nenhuma decisão sobre as barragens em construção. Se as barragens em construção vão ou não continuar é uma questão que Gilberto Silva garantiu que irá ser analisada no relatório do trabalho em curso e com a base nos elementos de decisão. Ainda nesta linha, Silva disse que posteriormente haverá uma tomada de decisão sobre esta questão, acrescentando o seguinte. Nós primamos pela viabilidade, pela sustentabilidade ambiental dos projetos e pela melhor utilização dos recursos em função das prioridades do país. O que nós queremos dizer é que não poderemos ir cegamente nos investimentos. Respeitamos, se há investimentos em curso, gostaríamos de, na medida do possível, continuar com os investimentos em curso. Todavia, se há uma razão de fundo que nos leva a mudar de opinião, também devemos fazer sem complexo. Segundo o ministro, há barragens que estão na fase de conclusão, como o caso da barragem de Flamencos. No entanto, a barragem de Principal não foi iniciada propriamente dita e nem está suspensa ainda. Ainda nós não tomamos uma decisão em relação à sua suspensão. Mas nós temos a ser suspenso? Vai ser seguramente objeto de análise por parte do Governo. Isto é que eu digo. Porquê? Porque nós já sabemos, está em curso um trabalho técnico. Este trabalho técnico já aponta para um conjunto de situações, de inconveniências que é necessário tratar. Por conseguinte, vamos ter que, depois de termos os relatórios prontos, analisar e tomar uma decisão. Este diz que o problema das barragens estarem assim não é questão do financiamento e sim é o seu impacto ambiental e a sua visibilidade. Diz ainda que os políticos não podem decidir sobre questões técnicas. Definitivamente vamos ter que aguardar pelo trabalho técnico que está sendo feito de avaliação. Se houver uma intervenção que o Governo pode fazer, no sentido de salvar esta barragem, o Governo vai fazer. Se as recomendações técnicas não apontam para isso, nós não vamos, portanto, vamos seguir, na medida do possível, as recomendações de peritos. Eu penso que os políticos não devem decidir sobre questões de índole técnica. Falando da barragem de Campo da Cagara, Gilberto Silva frisou que se fala de uma barragem bastante problemática, inclusive que os técnicos aconselham que não vale a pena desassorear e fazer obras na barragem de Campo Cagara, porque custa muito mais do que a própria barragem. O Conselho Superior do Ministério Público, em parceria com a ONU-DC, promove hoje e amanhã uma formação sobre investigação de crimes económicos e financeiros, corrupção e abuso de poder. Com esta ação de formação, pretende-se, de acordo com o Procurador-Geral da República, que os magistrados do Ministério Público tenham conhecimentos de novas metodologias, outras formas de investigação e conhecer experiências sobre o combate ao crime de corrupção e abuso de poder, assim como todas as problemáticas de criminalidade económica e financeira. Isso porque, segundo avança, Cabo Verde tem tido dificuldade de organização e de respostas em tempo certo. Muitas vezes aquilo que dizia é que temos tido dificuldades do ponto de vista da planificação e dificuldades do ponto de vista de respondermos atempadamente
porque continuamos a ter atrasos substanciais na resposta de pedidos de informações e de elementos a outros setores da administração pública, que às vezes levam 6 meses, 7 meses, às vezes quase 1 ano para responderem e enviarem documentos que muitas vezes são em suportes digitais. Sabe-se que o Ministério Público vem recebendo muitas queixas de corrupção e abuso de poder, de acordo com o Procurador-Geral da República. Daí que esta, que é a segunda formação no espaço de 2 anos, serve também para aprimorar as investigações. Exatamente porque identificamos a cada momento, quando nós aprofundamos a investigação, verificamos que a complexidade do tipo de questões que é colocar exige uma abordagem que nem sempre os investigadores e nem sempre, portanto, o Ministério Público tem essa experiência e tem esses conhecimentos, porque a análise, por exemplo, nós muitas vezes precisamos de perícias do ponto de vista financeiro, precisamos de perícias do ponto de vista económico, que nem sempre há disponibilidade, internamente nós não temos de socorrer a terceiros que às vezes nem temos também por razões de limitações de recursos, mas não nos conseguem dar a tempo que era expectável. Para o sucesso desta matéria, afirma Oscar Tavares, que era necessário reforçar o investimento nos setores chaves, como os órgãos da Polícia Criminal, especificamente na Polícia Judiciária. Porque sendo um órgão coadjuvador do Ministério Público na investigação, é necessário que ele tenha melhores meios e melhores condições para poderem também compreender o fenómeno e ajudar na investigação. E por isso estão convidados também, estão aqui e participam connosco para poderem perceber as técnicas e a forma como as dificuldades são enfrentadas diariamente no terreno, na investigação dos crimes, devem e conseguem ser ultrapassados. Esta formação tem duração de 2 dias e conta com a presença de quase todos os magistrados do país. O Ministério da Agricultura e Ambiente e a FAO realizaram hoje, na cidade da Praia, uma assinatura do projeto que visa aumentar a disponibilidade e qualidade de água para a agricultura e melhorar as condições de vida da população dos concelhos de Tarrafal, de Santiago e de São Vicente. Este projeto consagra-se no quadro do Programa de Cooperação Técnico entre o Governo de Cabo Verde e a FAO para o financiamento e implementação de um projeto capaz de garantir o uso seguro de águas residuais na agricultura e na silvicultura através de métodos inovadores e adaptados às necessidades e condições do país. De acordo com Gilberto Silva, trata-se de um projeto cujo investimento vai além de equipamentos. Nós vamos produzir conhecimento e saber exatamente que culturas devemos melhor utilizar para, digamos, o aproveitamento das águas residuais tratadas, quais são essas culturas mais adaptadas, por um lado, e por outro lado vamos capacitar os nossos técnicos, sensibilizar a nossa população. Nós temos que despir também muito da ideia de que a água residual... O mesmo salienta ainda a importância deste projeto para Cabo Verde. Nós somos um país, todos sabem, de escassez hídrica. E um país de escassez hídrica tem que adotar boas políticas de gestão da água. Cabo Verde, dentro do contexto africano, tem que se posicionar como um dos países que melhor sabe gerir a água. E as políticas inerentes à gestão da água em Cabo Verde têm que incluir necessariamente a reutilização das águas residuais tratadas. Por sua vez, o representante da FAO ressalta um dos benefícios que este projeto, orçado em 40.000 contos, traz. Torna-se possível melhorar a segurança alimentar, lutar contra a desertificação e enfrentar a escassez de água de uma forma sustentável. Por outro lado, pode-se também proteger a saúde dos agricultores, velando pela qualidade das águas residuais aplicadas nos campos agrícolas após o tratamento.
Um projeto que tem duração de 2 anos, durante a qual serão instaladas 2 parcelas piloto de 1 hectare cada nas instalações de tratamento das águas residuais do Tarrafal e do Mindelo, acompanhado de uma forte componente de formação e sensibilização a nível nacional. O novo Conselho Diretivo da Proempresa, criada pelo Governo, tem por objetivo promover, facilitar e acompanhar o investimento privado nacional de micro, pequenas e médias empresas em todos os setores da economia nacional. O novo Conselho Diretivo da Proempresa tomaram posse esta tarde. A Proempresa, que funciona como um hub do setor privado, visa fortalecer, acompanhar e promover o empreendedorismo, criando antes o projeto Startup Jovem e agora direcionado ao micro, pequenas e médias empresas, no que diz respeito à diversificação da economia e criação de postos de trabalho. Marcada pela transição da ADEI para a Proempresa, o presidente ressalva alguns aspectos que diferencia da ADEI. A ADEI teve o seu papel e um papel muito importante. Não quero entrar por aí de comparar com a ADEI. A ADEI fez um bom trabalho, nós iremos dar o seguimento ao... Eu acho que nós iremos marcar a diferença na questão da relação entre as empresas, na concertação e articulação entre as empresas e também na questão do acesso ao financiamento. Com o programa Startup Jovem, como podem ver, tem condições vantajosas que o setor privado poderá aderir a este programa e debelar esta problemática do acesso ao financiamento. Segundo o presidente, um dos problemas ao acesso ao orçamento tem a ver com a questão da taxa de juro, garantia, assim como o financiamento, explica. Nós conseguimos reunir vários parceiros, desde a AGEC, desde a Associação de Mulheres Empresárias, desde as incubadoras e o Governo, juntamente com os bancos, conseguimos reunir todas as condições relativamente às taxas de juros. Estamos a falar de taxa de juros bonificada pelo Estado em 50%. Se antes o empresário, ao chegar ao banco, tinha que uma taxa de juros de 14%, 13%, agora estamos a falar de 50%. E a taxa máxima é de 8%, o que para os jovens será de 4% no máximo. A responsabilidade que se atribui à Proempresa está ligada ao fato da economia cabo-verdiana ser maioritariamente composta por micro, médias e pequenas empresas em todos os setores da economia nacional, através da implementação de um conjunto de reformas que fazem crescer o setor privado. A tomada de posse foi presidida pelo Ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves. A Ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Lelis, participa nesta quinta-feira, 29 de junho, na 15ª Conferência de Ministros de Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se realiza em Brasília, na capital do Brasil. Segundo uma nota de imprensa, serão discutidas e aprovadas o protocolo adicional ao Acordo de Cooperação que estabelece o regimento da Conferência de Ministros de Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, passando a ser Conferência dos Ministros com vista à adesão da República da Guiné Equatorial como membro de pleno direito. Será também analisada a declaração e o plano de ação de Brasília sobre propriedade da terra como fator, bem como a adesão da CMJ à campanha Coração Azul da ONU contra o tráfico das pessoas. Consoante a mesma fonte, os ministros da Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa irão ainda debruçar sobre a questão da consolidação da cooperação jurídica no espaço CPLP, com destaque para as áreas de acesso à justiça, o combate ao tráfico de seres humanos e a atenção humanizada às vítimas e ainda o combate à corrupção e à lavagem de capitais. É de referir que o evento tem sido um fórum de reflexão e ação conjunta em temas de grande relevância para novos governos e sociedades. Esta 15ª Conferência é precedida pelas reuniões dos correspondentes nacionais e das comissões de trabalho que acontecem de 27 a 28 do respectivo mês. O primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva expressou a disponibilidade para, dentro de 3 anos, dar início às obras de construção de um aeroporto na ilha de Santo Antão, com o objetivo de facilitar o acesso à ilha e promover o turismo e o crescimento da economia regional. O jornal A Semana informa que o processo está em andamento e que, segundo dados da ASA, em 2020 inicia-se a contratualização para a construção do aeroporto, que servirá de importante instrumento de ligação para Santo Antão. Acrescenta o site de notícias
que o propósito do primeiro-ministro é apostar no desencravamento de Santo Antão, facilitando o acesso à ilha, pois considera que oferece um grande conceito de turismo. O governo está a apostar na requalificação dos centros urbanos e das cidades que funcionam como polos de atração para as atividades que poderão dinamizar a economia. Segundo a mesma fonte, o primeiro-ministro destacou ainda o foco desta governação, baseado na promoção da economia das ilhas, criando as condições para que, de facto, as ilhas sejam produtivas do ponto de vista económico e apostando na agroindústria e o turismo de natureza ou rural. A solução para os graves problemas que Santo Antão enfrenta em termos de gestão dos resíduos sólidos, os quais se colocam com maior relevância nos municípios de Paúl e Ribeira Grande, passa pela construção do aterro sanitário. Segundo a Infopress, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, informou no Parlamento que já existe um entendimento entre os 3 municípios desta ilha de que a solução para a gestão do lixo produzido em Santo Antão passa pela montagem do aterro sanitário que será localizado no Porto Novo. Ainda o ministro do Ambiente diz que o governo está disponível para ajudar os municípios na montagem do sistema de tratamento, mas há que gerir bem os resíduos produzidos em Santo Antão diariamente, despejados nessa lixeira que fica no enfiamento da estrada Porto Novo-Janela. O primeiro-ministro já garantiu em Santo Antão, onde está em visita de trabalho, que o governo tem em preparação, neste momento, um programa de água e saneamento para esta ilha que ultrapassa 1 milhão de contos, o qual vai ser submetido em breve ao Banco Árabe para o Desenvolvimento em África para financiamento, escreve a mesma fonte. Conforme a Associação de Municípios de Santo Antão, a deslocalização da lixeira intermunicipal deverá exigir uma verba de 30 mil contos, questão que essa associação espera discutir ainda no decurso de 2017 com o governo. O Partido Popular de Cabo Verde quer alargar para as ilhas de São Vicente e Santo Antão. Assim pretende instalar delegações partidárias nestas 2 ilhas. Com esta nova iniciativa, o PP pretende alargar o partido para todas as ilhas de Cabo Verde, bem como angariar membros e criar delegações inicialmente em São Vicente e Santo Antão. A partir do dia 2 de julho, o Partido Popular estará em São Vicente para visita e encontros com algumas autoridades. A nova iniciativa do PP é no sentido de alargamento do PP a tudo ilhas de Cabo Verde habitado. Tanto daí que o PP tem calendarizado uma saída para São Vicente e Santo Antão, que começa dia 12. Portanto, dia 12, quinta-feira, o Partido Popular de Cabo Verde está bem para São Vicente, logo 8 horas de manhã. Então, não tem trabalhos lá, não tem encontro, visitas porta a porta na São Vicente, quinta-feira. Não tem encontro com algumas entidades lá na São Vicente também, quinta-feira. Sexta-feira, não tem retoma o programa. Também não tem visitas porta a portas, não tem também encontro com alguma entidade também lá na São Vicente. Tanto sábado, o Partido Popular de Cabo Verde está por rumo a Santo Antão, também no sentido de manter contacto porta a portas lá na Santo Antão. O PP tinha adiado o projeto de alargar para as ilhas por questões financeiras, mas, segundo o porta-voz, conseguiram angariar algum fundo arrecadado durante as eleições e com o esforço económico dos integrantes deste partido. Nesse sentido, vão colocar em prática o projeto com o objetivo de ser cada vez mais nacional. De condições é que melhores condições, é que boas condições. Se amanhã saber, o Partido Popular de Cabo Verde que tem nenhum subsídio, nunca tem nenhum recurso para o tal. Portanto, é com alguns fundos que nos recada durante a eleição e com o nosso esforço econômico também de cada um, que nos salita desloca a ilha, não está a fazer tanto esforço, bem de melhores democracia e justiça social na Cabo Verde. O porta-voz do PP ainda toca na questão do desemprego e das más condições de habitação na ilha de São Vicente, com o aumento das casas de lata. De acordo com o mesmo, essas áreas necessitam de maior intervenção. Notou hoje a situação que está a viver na São Vicente. O Partido Popular de Cabo Verde se sente bastante triste com casas de lata, números da crise, casa de lata na São Vicente. Num país chamado País de Desenvolvimento Médio, o Partido Popular de Cabo Verde que até concorda
nunca te concorda com tanta subida de números de casas de lata que tem na São Vicente. De realçar que até agora a atividade política do Partido Popular centrava-se apenas em Santiago. Depois de São Vicente e Santo Antão, o partido pretende também criar uma delegação na Ilha do Fogo. A Embaixada da Espanha volta a trazer a Cabo Verde o projeto internacional Poema Gigante, desta vez na cidade de Mindelo. O evento acontecerá no dia 30 de junho, na Praça Dom Luís. De acordo com uma nota, o projeto internacional Poema Gigante, criado pelo antropólogo espanhol Ángel Arenas, está de volta a Cabo Verde, desta vez na ilha de São Vicente, mais especificamente na cidade de Mindelo. O projeto consiste em fazer os participantes partilharem a sua criatividade num papel de 130 metros, onde poderão se expressar através de poemas e desenhos. O evento decorre sob o tema Diversidade e Criatividade e, segundo consta na nota, tem por finalidade falar das diferenças com criatividade e de maneira positiva, tendo em conta que uma das riquezas de Cabo Verde é a diversidade da sua população. O projeto pretende ainda fazer as pessoas darem voz à sua criatividade e diferença, e vale realçar que este projeto está enquadrado no Mindelo Pride, com o objetivo de promover a igualdade entre as pessoas LGBT. Este evento ocorre pela segunda vez em Cabo Verde, sendo a primeira edição realizada na cidade da Praia, tornando assim a primeira cidade africana a receber o projeto. Acompanhe agora as opiniões fortes desta terça-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Olá, seja bem-vindo a mais um Opiniões Fortes. Espero que tenha passado um ótimo fim de semana e que esta semana também tenha começado bem e com perspectivas, com objetivos, com a luta, a batalha do dia a dia. Há dias, no encontro, estivemos entre amigos a debater coisas importantes e surgiu a questão da pirâmide de Maslow. E alguém dizia então que, de facto, quando nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades mais básicas, não conseguimos pensar, por exemplo, no voluntariado, ou não conseguimos pensar em outras coisas que excedam os nossos projetos ou que vão além da satisfação dessas necessidades básicas. E num exercício assim interessante e com aquilo que se tem passado em Cabo Verde ao longo dos anos e destes tempos, com as notícias que ouvimos e com aquilo que acompanhamos no dia a dia da vida social, económica, política de Cabo Verde, pus-me a imaginar e a perguntar a si também, a si que está em casa, o que é que poria no triângulo das prioridades de Cabo Verde? O que é que colocaria como básico? O que é que colocaria no topo? O que é que colocaria no meio? E vendo aquilo que se passa, os debates atuais, pensei, primeiro então, eu colocaria na base de tudo a segurança. A segurança tem sido para nós, infelizmente, um calcanhar de Aquiles. Os recentes fenómenos de violência, de furto, o roubo, a agressão às pessoas tem sido, infelizmente, uma constante e é algo porque nós temos que batalhar todos juntos para debelar, para trazer aquela paz social tão útil, tão necessária para a convivência de todos. Então, no fundo de tudo, na base de tudo, eu colocaria então a segurança como meio indispensável para alcançar outros objetivos. E vemos que não tem sido fácil dar resposta aos desafios sobre a segurança. Muitos pensam que nós poderíamos resolver a questão da segurança através de mais investimentos na área, nas forças policiais, numa musculatura policial, em algo com respostas mais musculadas na polícia,
outros defendem outras ações. É certo que uma coisa não exclui a outra, não exclui a educação, não exclui também um alto nível de segurança, a nível policial, a nível das instituições, a nível da justiça. Logo a seguir, a segurança, eu colocaria então a questão das energias. A energia elétrica, a água, têm sido outro grande problema em Cabo Verde, que aos poucos se vai tentando resolver, mas que as respostas que foram dadas até agora parecem insuficientes, é verdade, porque os cabo-verdianos queixam-se então da falta de energia, da falta de água, e nós sabemos como a nossa terra é marcada por secas prolongadas e como em Cabo Verde chove pouco. O problema da água será sempre uma constante e será sempre um desafio para quem governa, independentemente de quem seja. E depois é claro que vão haver sempre cobranças a quem aproveite de uma certa situação para fazer a sua campanha política e criticar o outro e então atribuir as culpas a outro, até porque esse é um discurso que eu acho que para os cabo-verdianos começa a ser um bocadinho maçador, o discurso da culpabilização do outro. O outro tem sempre culpa, vamos buscar então memórias que estão lá atrás para dizer que isso aconteceu. De facto, tem razão, a memória histórica é importante, a memória daquilo que se passou é importante, mas é mais importante ainda começarmos a dar a resposta aos problemas da água e da energia, para que todos possam ter acesso ao que é essencial. A energia para as suas casas, a água para comer, para lavar, etc., para beber, etc., etc. É algo indispensável, disso nós não podemos fugir. Então, eu colocaria, depois da água e da energia, eu colocaria a questão dos transportes. E isso é transversal em todos os setores, desde transportes de passageiros, mas também transportes de géneros, de bens entre as ilhas, transportes aéreos, marítimos, terrestres, que agora estão melhor, mas que no aspecto dos transportes marítimos e aéreos ainda nós temos um longo caminho a percorrer. E os recentes episódios dessa novela dos transportes têm mostrado as nossas fragilidades. Exemplo disso, nós temos ainda um meio finalista do Campeonato Nacional de Cabo Verde para decidir, porque ainda a questão dos transportes foi um dos aspectos que influenciou a não decisão de quem vai ser então da primeira mão das meias finais do Campeonato de Cabo Verde. Entre outras coisas, a questão da evacuação dos doentes, a questão da circulação de pessoas entre as ilhas. Estamos na época forte, os imigrantes vão chegar, os aeroportos vão estar a abarrotar de gente, e aí então nós vamos ver e sentir outra vez que, e não é ser negativista e nem fazer uma profecia da desgraça, mas nós vamos sentir essa necessidade de apostar de forma séria, programada e continuada nos transportes para que nas ilhas de Cabo Verde, entre as ilhas, haja uma comunicação efetiva, que nenhuma ilha esteja bloqueada ou travada por causa da necessidade de haver transportes que garantam o acesso das pessoas às outras ilhas, aos bens essenciais, que desencravem as ilhas do seu isolamento. Então, segurança, energia e transportes. Depois poderia vir todo o resto, turismo, desenvolvimento económico, porque não há possibilidade de haver desenvolvimento, turismo, etc., etc., e tantas outras apostas sem estes princípios básicos da vivência, daquilo que nós experimentamos no dia a dia, da segurança, da energia e dos transportes. Em Cabo Verde isso se faz sentir todos os dias. Muitos não concordarão, é certo, mas na vida todos os dias nós experimentamos que há essa necessidade de apostar mais na segurança, que é básico, que é uma necessidade básica do nosso povo de hoje em dia, nós sentimos. Há uma necessidade básica de apostar em água melhor, em luz melhor, luz elétrica melhor para as nossas populações, energia melhor,
24 horas, para que nós possamos também então rentabilizar aquilo que nós temos aqui dentro do nosso país, e dos transportes para pessoas, para evacuação dos doentes, para transporte dos bens, para transporte das pessoas, para que nós não nos sintamos isolados. E depois então, como eu já disse, pode vir todo o resto. Fico por aqui, até a próxima semana, se Deus quiser, espero por si aqui na Tiver, nas Opiniões Fortes. Até lá, um abraço. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Por agora, vamos às principais manchetes de África. Os sudaneses em Khartoum estão a reagir depois do Tribunal Supremo Americano ter reafirmado parcialmente a proibição da administração Trump de viagens. Uganda, legisladores querem apertar os regulamentos dos serviços de microcrédito. Na África do Sul, inicia-se inquérito à detenção e morte em 1971 do ativista Ahmed Timol, que faleceu quando se encontrava na sede da polícia em Joanesburgo. Marrocos, dezenas de bombeiros levam a cabo exercícios para testar a prontidão da sua resposta nos meses de verão, de maio a setembro. Nigéria organizado o primeiro festival de skates que atrai skateboardistas que assim popularizam o desporto, introduzindo ao mesmo tempo a mais pessoas na cidade. O Procurador-Geral do Rio de Janeiro e o Presidente Michel Temer da cidade de Porto, a primeira deverão ser várias acusações da corrupção. A questão é de 153 a mortes do incêndio em petroleiro na província do Punjab, depois de aldeões tentarem limpar a derrame antes de significar a explosão. The Commission has decided to fine Google. It has denied other companies the chance to compete on the merits and to innovate. Residentes na capital mongol, o plano de matar, estão divididos na volta das eleições presidenciais a ter lugar no país. Ucrânia, Coronel Maxim Radomov,